Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38, meus irmãos. Nós vamos ler até o versículo de número 44. Essa palavra do Senhor. João, capítulo 11, versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém. Vamos orar? Senhor, perdoa qualquer pecado de nossa alma nesse momento. Por Jesus, pedimos, Senhor, fale conosco, que esse texto se torne compreensível para nós e também o nosso coração receba com fé, com humildade a mensagem da Tua palavra, Senhor, escrita aqui. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja honrado, seja glorificado nesta bênção sobre a nossa vida, Pai. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui, irmãos, agora com o texto, depois de algumas semanas estudando esse capítulo 11, esse trecho ele fala do milagre, daquilo que é o centro desse capítulo, que é o milagre em si. O Senhor Jesus Cristo ele ressuscita a Lázaro milagrosamente debaixo do poder da sua palavra. E na verdade, então, como ele é o centro do capítulo, é o evento aqui destacado, nós temos sempre dito já ao longo dos nossos estudos no Evangelho de João, que o evangelista João ele destacou alguns milagres, né? São incontáveis, são quantidade enorme de milagres que Jesus operou, mas ele destacou alguns milagres com o propósito de apontar quem é Jesus, de mostrar quem é Cristo. Ele diz lá no finalzinho do capítulo 20, para que as pessoas possam crer em Cristo, possam ter vida em seu nome. Então esse milagre aqui, no caso, só para nós lembrarmos, por exemplo, de outros milagres, só para ilustrar esse ponto, quando nós lembramos de que Jesus Cristo multiplicou pães e peixes, nós temos então que Jesus é o pão da vida. Jesus ele cura o cego, nós temos que Jesus é a luz do mundo, que nele está a luz, né? Então sempre destacando que ele cura espiritualmente. Lembra lá do caso do cego de nascença, né, que foi curado, que entendeu, não só fisicamente, mas entendeu espiritualmente. Não foi curado só da cegueira física, melhor dizendo, mas também da cegueira espiritual. Aqui ele ressuscita um morto, e o centro do milagre é um sinal que aponta para mais uma verdade em Cristo, de Cristo, ou seja, que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Então, esse é realmente a mensagem desse milagre. Nós temos aqui estudado, desde as primeiras exposições aqui nesse capítulo, que o Senhor Jesus Cristo disse que tudo que aconteceu com Lázaro, desde a doença dele até a morte dele, todos aqueles eventos têm um propósito da glória de Deus, né? Nós lemos aqui, por favor, leiam comigo, irmãos, o versículo 3, quando o Senhor Jesus Cristo, logo ao receber a notícia da doença de Lázaro, versículo 3 tem a notícia, né? Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte,
mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Isto é, então, aquele milagre, tudo aquilo que estava acontecendo, o Lázaro estava com uma doença muito grave, gravíssima, tanto que ele morreu dessa doença. Por que Jesus disse que não era para a morte? Porque o fim não era a morte, ele depois iria ser ressuscitado. O propósito todo de Deus naquilo era glorificar a si mesmo, glorificando o seu Filho, ou seja, a glória de Deus no Filho, exatamente mostrando mais uma verdade sobre Jesus, para que as pessoas pudessem crer e saber quem é Jesus e pudessem crer nele, então, como esse que é mostrado aqui como, e esse é o propósito, né? Aquele que é a ressurreição e a vida. Nós vimos semana passada, no estudo do trecho anterior, que Jesus Cristo, aliás, desde o primeiro estudo, e continuando no estudo da semana passada, que Jesus ele leva 2 dias ainda, depois de receber a notícia, e depois ele viaja, ele está além do Jordão, mas depois de 2 dias de receber a notícia, ele viaja de volta para Jerusalém, aliás, para a Judeia, e vai para essa aldeia que os irmãos moravam, né? Marta, Maria, Lázaro, chamada Betânia, que distava 3 quilômetros de Jerusalém. Quando ele chega lá, o Lázaro já está morto há 4 dias, né? E nesse período, como a cidade, a aldeia ela era perto de Jerusalém, muitos judeus saem de Jerusalém, vão até a Betânia, conhecidos de Marta, de Maria, e vão consolar as irmãs. O Senhor Jesus Cristo chega lá, o Senhor Jesus conversa com Marta, aponta qual era o propósito dele, realmente todo esse milagre que está aqui no versículo 25, leia comigo por favor. Ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Então aqui ele mostra realmente, e João faz, aqui propositalmente, de forma proposital, ele coloca aqui esse milagre para mostrar essa verdade, que o Senhor Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida, e Jesus diz isso aqui, meus irmãos, e acontece então que depois a Maria é comunicada da presença de Jesus, ela vai até onde Jesus Cristo está, e tem todo aquele acontecimento que o Senhor Jesus Cristo, ele vê Maria se prostra, naturalmente chorando, ele vê todos os judeus ali, a multidão chorando, e Jesus, ele se sente ali, irmãos, muito comovido, ele sente uma ira, aquilo que nós podemos chamar, a palavra ali, no original quer dizer exatamente ira, ele sente uma ira santa, devido ao efeito do pecado, o salário do pecado é a morte, e ele se comove, ele tem ali simpatia com aquelas pessoas, e ele chora. É o texto que diz, tão precioso, um versículo pequenininho, né? Mas tão maravilhoso, que diz: Jesus chorou, ele chora. E nós encerramos então, semana passada, vendo os judeus comentarem, versículo 37, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, aliás, até pulei aqui, verso 36, que diz assim: vede como amava. Os judeus comentam isso. Então, meus irmãos, encerramos aqui semana passada, Jesus apresenta então o propósito dele, João destaca, Cristo é a ressurreição e a vida, aquele milagre está apresentando Cristo como a ressurreição e a vida. Então Deus seria glorificado, veja só, na ressurreição de Lázaro, como Deus seria glorificado em Cristo na ressurreição de Lázaro, porque Cristo seria mostrado como aquele que é a ressurreição e a vida. Então nós chegamos a esse ponto aqui no milagre. Quando o milagre, então, um milagre em si, que nós lemos hoje, é o texto do nosso estudo, do verso 38 ao 44, o milagre, então, nós podemos colocar como tema aqui desse trecho, né? Deus sendo glorificado na ressurreição de Lázaro. No sentido de que Cristo, ele é mostrado ali como o enviado do Pai, como aquele que é a ressurreição e a vida, e o texto, e todos aqueles eventos ali, o Senhor Jesus Cristo está chamando aquelas pessoas, e isso, trazendo para o nosso momento aqui, para essa exposição, irmãos, Jesus está falando para nós através do texto.
E esse é o chamado do texto. Creiam nele, porque observe, irmãos, que aqui no versículo 40, veja o que ele diz para Marta: não tenho dito que se creres verás a glória de Deus. Jesus disse para Marta: não tenho dito que se creres verás a glória de Deus. Olha o que ele diz no verso 42, na oração que ele faz: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então observe que aqui, irmãos, tudo isso é para que revelar a glória de Deus em Cristo, mostrando quem é Jesus. E é um chamado para as pessoas, é um chamado para nós hoje, para a fé em Cristo Jesus. De maneira que, se há alguém aqui hoje à noite que ainda não crê, o texto está nos exortando a essa fé em Jesus. E mesmo os crentes entre nós. Por exemplo, era o caso de Marta, que já cria, né? Mas ela tinha dito já: eu creio, Senhor. Lembra semana passada? Eu creio que tu és o prometido, mas que estava oscilando na sua fé, que estava ali, como nós falamos também semana passada. Havia uma oscilação em Marta, mas o Senhor Jesus está exortando a fé, está fortalecendo a fé de Marta. Então, mesmo para nós crentes aqui, a palavra de Deus está dizendo para nós sobre a fé, sobre o crescimento na fé, e sobre realmente a verdade de que quando eu creio, eu compreendo, conforme nós vamos estudar hoje à noite aqui, irmãos. Então, o texto, ele está nos levando, irmãos, apresentando a verdade sobre Jesus, a glória de Deus em Cristo Jesus, como aquele que é a ressurreição e a vida, nos chamando para a fé. Podemos então fazer assim um resumo desse trecho aqui. Agora, como é que o milagre acontece? Como é que o Senhor Jesus vai operando esse milagre? Existem 3 ações aqui, meus irmãos, bem claras, que o Senhor Jesus Cristo ele faz, que ele pratica. E essas 3 ações são as 3 divisões da nossa mensagem de hoje, né? No versículo 41 e 42, versículo 38 ao 40, Jesus ordena que a pedra seja tirada. A primeira ação de Jesus aqui. O versículo 41 e 42, temos a segunda ação, que é Jesus ora. E os versículos 43 e 44, nós temos que o Senhor Jesus Cristo, então, pratica a ação principal. Ele ressuscita Lázaro com uma palavra. Então, nós temos 3 ações. Jesus ordena tirar a pedra, Jesus ora, e Jesus ressuscita Lázaro com uma palavra. Na verdade, as 2 primeiras ações são uma preparação, visam a ação principal, que é o milagre, que é a ressurreição. Então, quando Jesus ordena tirar a pedra, é porque ele iria ressuscitar Lázaro. E a pedra tinha que ser tirada. Quando ele ora ao Pai em relação à ressurreição de Lázaro. Então, finalmente, a terceira ação ele ressuscita Lázaro pelo poder da sua palavra. Então, aqui nós temos essas 3 ações, irmãos. E essas 3 ações glorificam a Deus, né? A ação principal, que é a ressurreição. Em Cristo é glorificado, e quando Cristo é glorificado, Deus, o Pai, é glorificado, e Cristo é glorificado, sendo que Ele é revelado aqui como o enviado do Pai e como aquele que é a ressurreição e a vida. Então vamos entrar no texto e vamos perceber aqui, meus irmãos, essas verdades e entendê-las, destacando aqui alguns detalhes. Vamos ler o versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Observem que o texto diz, movendo-se outra vez em si mesmo, quer dizer que ele já tinha sido movido em si mesmo. Naquela ocasião, quando a Maria chega, vamos ler aí a partir do verso 32, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, vejam só, quando viu Maria chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Então,
esse foi o primeiro mover interno de Cristo, quando ele viu ali a Maria chorar, os judeus chorarem, ele se moveu. É aquela palavrinha que eu falei para vocês, ele ficou irado. Ele ficou irado por causa dos efeitos do pecado. O salário do pecado é a morte, e ele se perturbou. Mas nós vimos também semana passada que nisso ele estava se colocando, ele estava em compaixão por aquelas pessoas, e ele finalmente chora, versículo 35. Ele chora com elas, ele sente a dor delas, ele é aquele que veio assumir o nosso lugar, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser homem, ser humano, debaixo do pecado. Não, ele nunca pecou, mas ele veio nessa situação de fragilidade, porque ele passou tudo que nós passamos. Ele veio viver uma vida como a nossa, sem pecado, mas ele caiu sobre ele todas aquelas dores, e ele sabe, e ele percebeu ali, irmãos, o efeito do pecado, e ele então, indignado com o pecado e se compadecendo com aquelas pessoas. Aliás, o irmão Fernando leu o texto hoje, que ele se compadeceu da multidão. Então ele chora, e é o mesmo sentimento, meus irmãos, do versículo 38, porque diz, movendo-se outra vez. Então, quando ele diz assim, onde o sepultaste, e quando as pessoas o levam para o local da sepultura, ele se aproximando ali, ele tem o mesmo sentimento, mais uma vez, movendo-se outra vez, vendo o túmulo, que o texto diz, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Então, quando ele viu aquele túmulo, ele viu aquela caverna, e ele viu que ali estava Lázaro, mais uma vez ele sentiu essa ira santa, e mais uma vez, irmãos, ele se compadeceu daquelas pessoas, porque ele veio para nos salvar, ele veio para nos resgatar, ele se tornou homem como nós, e ele veio para esse estado sem pecado, mas ele experimentou as consequências do pecado, a morte, ele morreu, né? E ele estava ali, meus irmãos, e ele então, nessa ira justa e santa contra as consequências do pecado, ele vai agora, como podemos até dizer assim, como um capitão de batalha contra a morte e contra o pecado, ressuscitar Lázaro. E aí ele dá uma ordem. E qual é a ordem dele? E essa ordem é muito significativa, tem tudo a ver com o milagre. Por isso que eu destaquei aqui como nosso primeiro ponto, e a primeira ação de Cristo no texto. Ele dá uma ordem, ele disse, Jesus, verso 39, tirai a pedra. E essa ordem era impressionante. Por quê, meus irmãos? Quem é que tira a pedra de uma caverna que está lá um corpo de 4 dias, cheirando mal? Para que fazer isso? Para quê? Se alguém enterra, se hoje, por exemplo, tem um enterro, a pessoa vai lá e enterra, depois de 4 dias vai abrir o túmulo? Não tem sentido isso. Por quê, meus irmãos? Porque depois de 4 dias já está cheirando mal, não tem o que fazer. Se 1 segundo depois que a pessoa morreu não tem mais o que fazer, o que dizer 4 dias depois? Que já está o corpo fedendo? Seria um ato absurdo, dentro de um olhar humano, meramente humano, abrir aquele túmulo de 4 dias. E Marta sentiu isso. Marta, que estava sempre oscilando ali entre a realidade dura da morte de seu irmão e as promessas de Jesus, que Jesus tinha dito, né? Você lembra? Que ele mandou pelo mensageiro, versículo 4. Jesus disse, ouvindo isso, depois que ele ouviu a mensagem a informação do mensageiro, ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então ela ficava oscilando ali entre essa palavra de Jesus. Depois que Jesus encontra com ela, conversa com ela, Jesus diz, o teu irmão há de ressurgir, versículo 23, teu irmão há de ressuscitar. Ela diz, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Ele estava dizendo assim, olha, eu sou a vida, no sentido físico também, além, e principalmente no sentido espiritual, mas também físico. A vida vem dele, e um dia ele vai ressuscitar todos os mortos, a Bíblia diz, debaixo de uma ordem de Cristo, e Jesus já tinha falado isso anteriormente, que debaixo de uma ordem de Cristo, quando ele vier, todos os mortos vão ressuscitar debaixo da sua ordem.
Então, Jesus já estava passando essas informações para Marta, mas ela olhou aquilo ali, tire a pedra, ela disse, mas que é isso? Não, Senhor, não faça isso. Já cheira mal. Olha o que ela diz no versículo 39, disse-lhe Jesus, tirai a pedra, e Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias, não faças isso, Senhor, não des essa ordem. Ela disse assim, dentro de uma perspectiva humana, não há o que fazer, não há o que fazer nem quando acaba de morrer, quanto mais depois que já está fedendo, quanto menos, aliás, depois que já está fedendo, né? Então, e ali nós podemos entender o seguinte, que o fedor estava saindo, e eles estavam sentindo pelo menos um pouco daquele fedor, chegando às pessoas ali que se aproximaram do túmulo. Então ela disse, Senhor, já cheira mal, não há o que fazer. Aí Jesus diz para ela, versículo 40, disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Jesus já tinha dito para ela pelo mensageiro. Jesus já tinha dito para ela pela conversa que ele teve pessoal com ela. Creia. Essa doença não é para a morte, mas para que, verso 4, o Filho de Deus seja glorificado por ela. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ele disse, eu sou, verso 25, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cristo isto, disse ele para Marta. Ele disse, já não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? O que Jesus quer dizer com isso, meus irmãos? Jesus, podemos dizer, tanto está exortando Marta à fé, a que ela fique firme. Jesus a chama para que ela não fique olhando na perspectiva humana, porque ela não está diante de um mero homem. É bem verdade que um mero homem não pode, irmãos, o melhor médico, o mais experimentado, não pode fazer nada quando a pessoa morre. Mas Jesus não é um mero homem. Jesus é o Criador. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é aquele que pela sua palavra criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, e que nele tudo subsiste. Jesus é Deus encarnado. E ele diz assim para ela, já não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Creia, Marta, creia. E quando tu creres, tu verás. Crer para ver, crer para entender. Entender o quê? Ver o quê? A glória de Deus. Irmãos amados, muitas pessoas estavam ali, viram o mesmo milagre, mas não creram. E ao não crerem, não viram a glória de Deus. Elas viram Jesus dar a ordem, elas sentiram o fedor, elas viram tirar a pedra, elas viram Jesus dar uma ordem, elas viram o que tinha sido morto ressurreto, andando, mas elas não creram. E elas não viram, elas não entenderam o significado daquilo. O quê? Que Jesus é a ressurreição e a vida, porque elas não creram. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar isso, mas olha o que diz o versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns, esses alguns do verso 46, deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Esses não creram. Esses foram procurar os inimigos de nosso Senhor, porque eles tinham visto o sinal extraordinário, visto um homem ressuscitar, mas não entenderam quem era que tinha feito aquele milagre, o que aquele sinal, o sinal aponta para alguma coisa, e não entenderam para o que o sinal apontava. Mas Marta, Jesus diz, creia para que você possa ver, para que você possa entender o significado do sinal, para que você possa compreender e ver nisso a glória de Deus. Aqui está, meus irmãos. Quem crê, compreende. Tem muita gente que lê a Bíblia e não entende nada, porque não tem fé. Porque se não tem fé, não compreende. Eu creio para compreender. A partir do momento que nós
cremos, que nós ouvimos a palavra de Deus e nós cremos, nós começamos a compreender e a entender quem é Jesus. O texto está dizendo aqui para nós. Jesus não está dizendo só para Marta, Jesus está dizendo para nós por esse texto hoje à noite. Troque o nome de Marta pelo seu nome, por favor. Jesus está dizendo para você, aqui no versículo 40, não te tenho dito, se creres verás a glória de Deus? Creia. Mas então, meus irmãos, por isso que Jesus disse, tire a pedra, porque ele não é um homem meramente, ele é um homem, mas ele é Deus. Por isso que ele podia, depois de 4 dias, o corpo já apodrecendo, já cheirando mal, ele podia dizer, tirem a pedra. Um homem não podia fazer isso, um homem não tinha por que tirar a pedra, já cheira mal, mas ele podia dizer, tirem a pedra, porque ele é Deus, porque ele é o Deus vivo, ele é aquele que veio do Pai. Então a primeira ação é essa, irmãos. E qual é a segunda ação? A segunda ação, Jesus ora. Vamos ler o versículo 41, diz o texto, tiraram, pois, a pedra. Então, ainda em relação ao ponto anterior, evidentemente Marta aceitou, creu, e aí, com a autorização da família, tiraram a pedra, e tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, aqui nós temos a oração de Cristo, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creio que tu me enviaste. Veja, irmãos, essa oração de Jesus. Jesus aqui mostra, em primeiro lugar, que ele já tinha orado antes. Ele diz assim nesta oração, Pai, graças te dou por me haveres ouvido, ou seja, fica subentendido que ele já tinha orado por esse evento, pela ressurreição de Lázaro, já tinha suplicado ao Pai, por Lázaro, pela ressurreição de Lázaro, e que o Pai já tinha ouvido a ele, e que, portanto, Jesus tem absoluta certeza de que Lázaro vai ressuscitar, já tinha orado previamente ao Pai. Aqui, meus irmãos, o texto nos apresenta Cristo como intercessor dos homens, porque é isso que ele é. Na sua posição de mediador, de Deus, homem, que veio nos representar, ele é o nosso sumo sacerdote. Lá no Antigo Testamento, e nós estudamos esses dias no Catecismo Ortodoxo, no domingo passado, na lição 12 do Catecismo Ortodoxo, que Cristo ungido, ele é sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede pelo seu povo diante do Pai. Então, ele vai nos representando, ele ora por nós, ele intercede por nós. E é na intercessão dele que nós temos as misericórdias do Pai. A graça de Deus sobre a nossa vida. Então, ele diz aqui, graça te dou, porque... graças te dou por me haveres ouvido. Mas observe, irmãos, ele continua orando. Ele diz assim, eu bem sei que sempre me ouves. Por quê? O ponto aqui é o seguinte, não é que aquela oração apenas foi ouvida e outras orações ou outros pedidos de Cristo não são ouvidos, mas Jesus diz, é sempre. Sempre que Jesus pede, sempre que Cristo intercede, o Pai ouve. Ele diz, eu bem sei que sempre me ouves. Por quê? Porque a vontade do Pai é a vontade do Filho. A vontade do Filho é a vontade do Pai. Há uma harmonia na vontade. O Pai e o Filho são um. Lembra que ele disse? Eles sempre trabalham juntos. Eles são um em essência, ou seja, um único Deus, mas também um em ação, em desejo, em determinação. Então sempre o Pai ouve o Filho, sempre. Quando Jesus intercede por nós, nós sabemos que a nossa salvação é tudo por Ele. Nós podemos estar absolutamente certos que nós estamos nele, que sempre o Pai ouve o Senhor Jesus Cristo, nunca Ele deixa de ouvir. Então, é como se Jesus estivesse dizendo aqui, não é que somente agora me ouviste, mas sempre me ouves. Então, por que Jesus disse isto? Por que Ele ora dessa maneira? A oração tinha um propósito. Olha o que ele diz no versículo 42, vamos ler o versículo 42 todo, ele diz assim, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creio
que tu me enviaste. Ele faz esta oração. Ele diz, eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso, ou seja, orei dessa maneira, para que eles ouçam a oração, para que eles saibam que eu pedi a ti. E eles então, depois que o milagre acontecer, depois que Lázaro ressuscitar, eles terão uma poderosa ali evidência de quê? De que tu me enviaste. Eles possam crer por meio dessa oração, por meio daquele milagre que mostra o poder do Pai ali no Filho. Eles possam crer que tu me enviaste, que eu sou enviado de ti, que eu não sou um mero homem, que eu não sou um charlatão, que eu não sou um usurpador, que eu não estou enganando as pessoas dizendo que eu vim de ti. Um charlatão jamais poderia ressuscitar um morto, mas ele ora, mostrando que ele tinha intimidade com o Pai, na verdade que sempre o Pai o ouvia, porque ele é o Filho de Deus. Lembra, nós estudamos hoje de manhã, Jesus é o Filho de Deus. Lembra hoje na lição 13 do Catecismo Ortodoxo? Ele é o Filho de Deus, ele veio de Deus, ele é o Deus Filho, e ele, portanto, meus irmãos, que veio desse Deus, tudo que ele pede, toda a sua intercessão é ouvida pelo Pai. Isso mostra que ele veio do Pai, enviado para nos salvar, enviado para resgatar o seu povo. E o povo, tendo ouvido essa oração e visto o milagre de Cristo, eles possam então crer que isso é verdade. Creiam que tu me enviaste. Esta oração então era para isso, irmãos. Era para que aquelas pessoas ouvindo, elas pudessem juntar ali os fatos. Jesus ora, e Jesus depois ressuscita aquele morto. Elas pudessem então realmente dizer, de fato, esse é o enviado do Pai. Esse é o Filho prometido de Deus. Esse é o Messias, esse é o Salvador, esse é o Cristo, esse é aquele que veio para nos dar vida eterna, esse é aquele em que nós devemos crer, meus irmãos. Por isso que Jesus diz, olha, é isso que vocês têm que crer. Mais uma vez eu lhes digo, a palavra de Deus está dizendo para nós hoje à noite, nós temos que crer nele como enviado do Pai, como a nossa única esperança, como aquele único que pode nos dar a vida eterna. Então, meus irmãos, a terceira ação de Jesus vem em seguida. Aí ele ressuscita a Lázaro. Observemos então, ele tira a pedra, porque tinha que ser tirada a pedra para que o Lázaro fosse ali ressuscitado, ele pudesse sair, caminhar sem aquele obstáculo. Jesus ora pela ressurreição de Lázaro, e aquela oração mostra que Jesus tem intimidade com o Pai para que as pessoas pudessem crer. Mas aquela oração visa tanto tirar a pedra, como a oração visa a ressurreição de Lázaro. Então agora vem o evento principal, o ato principal de Cristo aqui nessa história, que é a ressurreição de Lázaro. Então diz o texto, e tendo dito isso, verso 43, tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Falou alto, clamou, gritou, sai, Lázaro. Por que ele fez isso, irmãos? Porque ele queria mostrar, o milagre é um sinal, que Jesus é o Verbo, que a palavra dele não é qualquer palavra de um homem, mas é palavra de poder, é palavra de Deus, é palavra que ressuscita o morto, é palavra que debaixo de uma ordem os mortos são ressuscitados, é palavra do Senhor. Vamos ler aqui, meus irmãos, eu lhes convido a ler 2 textos das Escrituras que mostram o poder da palavra de Cristo, esse verbo encarnado. Volte um pouquinho na sua Bíblia, aqui mesmo em João capítulo 1, a Escritura diz assim, no primeiro versículo, no princípio, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha o que diz aí, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida
era a luz dos homens, tudo foi feito por ele, e ele é a vida, nele está a vida. Por isso que quando ele fala, ele que é o verbo, a morte é vencida, e aquele que estava morto 4 dias, passa a viver de novo, porque ele é vida, a palavra dele é poderosa. Veja o que diz, e tudo foi feito pela sua palavra. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Vamos olhar agora Hebreus, meus irmãos, capítulo 1, por favor. Veja mais uma vez o que a Escritura diz aqui no primeiro versículo. Hebreus capítulo 1, verso 1. Diz a palavra: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Olha o que ele diz no verso 2: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ele fez pelo Filho o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e veja o que ele diz agora, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aquele que, veja o meiozinho do verso 3, esse aqui nos importa nesse momento, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Palavra de Cristo. Por isso que ele clama, dá uma ordem ao defunto: anda, sai desse túmulo. E o que acontece? Verso, já voltei para João 11, vamos voltar lá. Verso 44. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos, tendo os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Debaixo de uma ordem, irmãos, já estava fedendo, apodrecendo, mau cheiro, corpo se decompondo. Mas debaixo de uma ordem, questão de, milésimo de segundo, como se nunca tivesse morrido, como se nunca tivesse ficado doente, como se nunca tivesse morrido. A pele, os músculos, o corpo vivo, e passa a andar. Porque o que significa? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Jesus está dizendo para nós, com essa ressurreição: eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida. E eu, pelo meu poder, pela minha palavra, pela minha ordem, eu ressuscito o morto de 4 dias. Mas isso está apontando para uma ressurreição muito mais difícil, muito pior, falando de uma, melhor dizendo, de vencer um mal muito maior que a morte física, a morte espiritual. Irmãos, mais poder é necessário para ressuscitar um morto espiritual que ressuscitar um morto físico. Mas Jesus é a ressurreição e a vida que vence a morte espiritual. O que acontece, irmãos, é que na medida que o Evangelho é pregado, na medida que a palavra poderosa de Jesus é pregada, nós estamos aqui hoje à noite nesse culto e tudo parece muito simples, e para aqueles que não têm fé pode parecer até insignificante, perda de tempo, nós ficarmos aqui, vocês ficarem sentados e me ouvirem falar de um livro antigo, de um assunto de um livro antigo, de uma história que alguns dizem que nem aconteceu, isso é uma fábula. Mas o que Jesus diz, irmãos? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A pregação da palavra. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. O profeta no Antigo Testamento teve a visão dos ossos sequíssimos, e Deus diz para ele: fala. E ele começou a falar, veio a palavra de Deus, e veio o poder do Espírito Santo ali, e aqueles ossos sequíssimos começaram a se juntar, a criar nervos, carnes. Então veio o poder de Deus e ressuscitou aqueles mortos. E eles se tornaram um grande e poderoso exército. É assim que Deus faz. Deus nos ressuscitou. Se você hoje é um crente,
se você hoje está vivo espiritualmente. Porque assim como Lázaro, você não podia andar, você não podia se arrepender, você não podia nem mesmo crer por si, você não podia tomar nenhuma ação em direção a Deus, você estava morto espiritualmente, mas pela palavra de Cristo, pelo poder da sua graça, do seu Espírito, você foi ressuscitado, você foi vivificado. Efésios capítulo 2, Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. E a palavra, meus irmãos, então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse texto está dizendo também, há uma implicação aqui, não perca uma oportunidade onde a palavra está sendo pregada, exposta com fidelidade. Lloyd Jones dizia mais ou menos assim, diz assim, nós não sabemos o que vai acontecer numa pregação, não sabemos. Lembra lá de João 3, o Espírito Santo sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse novo nascimento, essa regeneração, essa vivificação vai acontecendo na medida que a poderosa palavra de Cristo é anunciada, meus irmãos. É Ele que ressuscita, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos tira da nossa morte espiritual. É Ele que disse para todos vocês, chamou vocês espiritualmente. E é Ele que no final dos tempos, quando Ele voltar pela sua palavra, Ele vai dar uma ordem, todos os mortos vão se levantar para o grande dia do juízo. É Ele que tem o poder da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Creia em Jesus. Ele é a sua única esperança. Vamos concluir, meus irmãos, com algumas aplicações hoje à noite. Eu queria deixar para os irmãos 4 aplicações aqui hoje para a sua meditação e reflexão. Em primeiro lugar, meus irmãos, a Bíblia está nos dizendo assim, creia em Jesus. Creia nele, veja o que diz aqui o versículo 42, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Creia que Jesus Cristo é enviado de Deus Pai. A única esperança para você, a única ressurreição espiritual. Eu, você, fora de Cristo, não temos esperança. A humanidade está morta em delitos e pecados, meus irmãos, mas Ele é o enviado do Pai que nos trouxe vida, veio nos salvar, veio nos redimir. A Bíblia está dizendo, creia que Ele foi enviado, confie só em Jesus, nunca confie em um poder seu, de fazer qualquer coisa diante de Deus, numa boa obra, na sua justiça, na sua religião, o que for. Nunca deposite a sua fé no homem, nem na igreja, na denominação, mas é Cristo, meus irmãos. Cristo Jesus. Nós temos que olhar para Ele, nós temos que esperar nele, nós temos que confiar nele. Ele é o enviado de Deus, Ele é o Verbo encarnado, Ele é aquele que com poder ressuscitou Lázaro, Ele é aquele que nos dá libertação. Hoje de manhã nós estudamos nosso catecismo, Ele é aquele que nos libertou do império de Satanás. Ele é aquele que nos pagou pelos pecados do seu povo. Ele é aquele que, se você confia nele, você é justificado, lavado, você está vivo nele. Não precisa mais nem se preocupar com a morte física, porque aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Essa é a mensagem de todos os pregadores fiéis, todos os domingos. Apontando Cristo para as pessoas e dizendo, creiam só nele, porque Ele é a ressurreição e a vida. Em segundo lugar, meus irmãos, criamos nele para ver a glória de Deus. Sabe, isso aqui serve também para aqueles que não creem, que ainda não creram, mas também para aqueles que já creem. Você é um crente em Cristo? Veja Marta estava vacilando. Vamos ler aqui o versículo 39. Jesus disse, tire a pedra. Mas a Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias. Irmãos, ela estava olhando tudo na perspectiva apenas humana. Mas Jesus, o que Jesus disse para ela? Não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus. Meus irmãos, quando você estiver vacilando,
a sua fé estiver oscilando ou enfraquecendo, lembre disso que Jesus disse. Veja, a Marta tinha o túmulo diante de si, Marta sentiu um mau cheiro, mas Marta tinha a palavra de Jesus que disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Marta tinha a palavra de Cristo que tinha dito para ela: teu irmão há de ressurgir. Marta tinha a palavra de Cristo que disse: eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus está dizendo: creia na palavra, para que você possa entender o sinal, para que você possa compreender o que significa esse sinal, para que você possa ver a glória de Deus. Isso mesmo conosco hoje, meus irmãos. Creia. Lembre desse texto quando você estiver em dúvidas e angústias, diante das angústias, aflições dessa vida, desses tempos difíceis. Creia no Senhor Jesus, se agarre à sua palavra, firme-se apenas na sua palavra, e você está totalmente seguro, porque Ele é fiel, porque a palavra dele não é mentira. Já não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus, e quando você crê, você entende mais ainda Deus, você compreende mais ainda a sua glória, você conhece mais ainda o Senhor em Cristo Jesus, você passa a amá-lo mais ainda. Quanto mais fé nós temos, mais nós entendemos, mais nós vemos a glória do Senhor, mais nós o amamos. Leia a sua Bíblia todo dia, clamando por essa fé, pedindo que o Senhor fortaleça a sua fé, e se apegue às Escrituras. É por isso, irmãos, esse nosso contínuo exortação: leia a sua Bíblia, medite nela continuamente, clamando por essa fé, e você vai entender e conhecer cada vez mais a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, meus irmãos, oremos. Oremos e nos exponhamos às Escrituras Sagradas. Olha, vocês perceberam como Jesus orava? Mais uma vez, o irmão Fernando leu um texto que Jesus orou, andou por sobre as águas. Nós já estudamos aqui que ele andou por sobre as águas para ajudar os seus discípulos. Ele estava ali orando por eles. Jesus orava e orava. E nesse momento Jesus orou. Jesus orou, meus irmãos. Se Ele que é santo, se Ele que é Deus homem, se Ele que nunca pecou, Ele era levado à oração. Ele entendia ali que na sua humanidade Ele precisava estar sempre orando. O que dizer de nós? Como está a sua vida de oração? Como eu ouvi de um querido irmão: não peque, ore. Nós fomos chamados não para pecar, mas para orar. Precisamos orar mais, precisamos clamar mais. Precisamos orar em nossas devoções pessoais, orar com nossa família, orar na igreja. Mas aproveito até para lhes convidar para o culto de terça-feira de oração. Orar junto com os nossos irmãos, clamarmos ao Senhor. Precisamos orar, meus irmãos. Orar e orar. Porque só dele. A oração significa quando você ora, você está dizendo que você espera nele. Que você vai a ele, que é o seu socorro, que é a sua esperança. E veja, irmão, creia em Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Já viu que as orações na Bíblia dizem que em Cristo, porque Ele intercede. Ele é o mediador. Então oramos nele, descansamos nele, entregamos tudo ao Senhor em Cristo Jesus. Mas ore. Mas aqui, veja, exponha-se a palavra. Meus irmãos, se é verdade que a palavra é poderosa, olha, deixa eu dizer uma coisa, só falte um culto onde está sendo pregado fielmente se você não puder mesmo vir. Mas não negligencie um culto ao Senhor, não negligencie uma oportunidade de se expor à palavra de Deus. Porque citando novamente Martin Lloyd Jones, irmãos, não sabemos o que pode acontecer numa pregação. Deixa eu lhe dizer uma coisa, de todo o coração, não perca uma oportunidade de ouvir Deus falar na palavra. Se exponha à exposição bíblica e fiel. Se exponha à pregação. Meus irmãos, vocês têm aqui na congregação
pela graça do Senhor, oportunidade. Se é verdade que todos os domingos, todas as terças-feiras, nós estamos abrindo a Bíblia com fidelidade, aqui, em outras igrejas fiéis, igrejas de verdade, não perca, vocês têm um privilégio que muitas pessoas não têm. Eu digo aos irmãos que de vez em quando eu recebo mensagem de pessoas pedindo uma igreja, pedindo uma exposição bíblica, que estão em cidades onde não podem, não tem, e que nós devemos orar por essas pessoas. E se nós estamos pregando fielmente, vocês têm isso, não negligencie isso. Não perca a oportunidade de se expor à palavra de Deus, de ouvi-la, de entendê-la cada vez mais, porque é a palavra de Deus é poderosa, meus irmãos. E à medida que a palavra vai sendo pregada, que o Senhor vai regenerando, vai santificando, vai transformando o coração das pessoas. Ore, leia a sua Bíblia, medite a sua Bíblia e não perca as exposições bíblicas, mesmo se você não puder estar presente nos cultos. Mas não perca, especialmente o dia do Senhor, meus irmãos, que é um dia tão importante. É um dia que é a feira da alma. Nós devemos separar tudo. Esse dia é dele, esse dia não darei a nada mais. Mas estarei na EBD, estarei ouvindo as pregações, os estudos, estarei nos cultos, porque esse dia é o dia em que o Senhor fala, que Ele separou, é um dia separado para Ele. Guarde esse dia, exponha-se, não perca uma oportunidade de ouvir a santa palavra do Senhor. Em último lugar, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma última aplicação. Eu penso que aqui está bastante claro nesse texto, porque observem, meus irmãos, leiam comigo, por favor, o versículo 39. Vocês não percebem que Jesus dá ordem para que as pessoas façam algumas coisas aqui? Olha o que ele diz no versículo 39, ele diz assim: disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Eu pergunto para os irmãos, aquele que ressuscitou um morto em 4 dias, não podia tirar aquela pedra? Podia. Mas Jesus nunca fazia algo sem propósito. Tirar a pedra, os homens podiam tirar. Deus deu músculo para os homens, deu dons físicos, né? E eles podiam tirar a pedra. Então Jesus diz, tirem a pedra. Olha o que ele fala no versículo 44, no finalzinho, aí, finalzinho mesmo do 44, disse-lhe Jesus, desligai-o, deixai-o ir. Será que aquele que ressuscitou o morto de 4 dias, por uma palavra ali, não podia fazer aquelas amarras se soltarem? Sim, mas ele diz aos que estão perto dele, vão e soltem Lázaro. Penso que aqui tem uma lição adicional para nós, meus irmãos, que nós temos, debaixo da ordem do nosso Senhor, em obediência à sua palavra, de acordo com seus princípios, fazer o bem ao próximo, no caso aqui é Lázaro, de acordo com os dons e com as capacidades que o Senhor tem nos dado, para a glória dele. Faça isso. Obedeça ao Senhor, servindo ao próximo, com os dons que o Senhor Deus tem te dado, te dando capacidade, tudo vem dele. Ele operou um milagre, mas existe aquilo que é o curso natural da vida. Eu estou vivo aqui, eu tenho força física, você também. Então, essas coisas que não fazem parte do extraordinário, mas que é o normal, que é o ordinário, que é aquilo que é normal da vida, que não é milagre, né? Ressuscitar um morto de 4 dias é milagre. Agora, tirar uma pedra não é milagre. Desamarrar ali uma corda não é milagre. Mas essas coisas ele nos chama para nós fazermos, ou seja, para nós executarmos aquilo que são nossos dons, nossos talentos, nossas capacidades. Nós podemos tirar uma pedra, nós podemos desamarrar ali, como diz aqui o texto, tirar um lenço do rosto da pessoa, desamarrar se ela está presa, desamarrar suas mãos, e façamos isso em obediência, em honra e glória ao nosso Senhor. Enfim, meus irmãos, finalmente eu queria dizer, o texto está dizendo, Jesus é a ressurreição e a vida. Creia nele. E continue crendo nele. Se fortaleça nessa fé nele. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua tão bendita, tão maravilhosa palavra que nós temos estudado aqui, Senhor, nesse caso extraordinário do milagre da ressurreição de Lázaro. Senhor Jesus,
que nós possamos confiar, todos aqui possam confiar em Ti. Que o Senhor salve a todos. Senhor Deus, Pai, que possamos crer no Teu Filho como enviado do Senhor. Senhor, nos dá essa bênção. Só o Senhor nos pode ressuscitar. Se há alguém aqui que ainda está morto em delitos e pecados, que nessa noite o Senhor dê vida, Pai. Chame os mortos à vida eterna. E que aqueles que já são crentes, Senhor, nós te pedimos que possam, como Marta, serem exortados quando estiverem vacilando. Se estiverem vacilando hoje à noite, possam ser levados à fé e possam ver em Jesus a glória de Deus, possam assim te amar cada vez mais. E opere para que nós sejamos servos uns dos outros, aproveitando os talentos que o Senhor tem nos dado. Senhor, nos abençoe, Pai. E o Teu nome tão santo, tão digno, seja glorificado cada vez mais na nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai, que enviou Jesus, que é a ressurreição e a vida. Em Cristo oramos e agradecemos. Amém.